Bom, pessoal, conforme falamos, a contribuição substitutiva do produtor rural pessoa física de 2,1% sobre a receita da produção, que contratar empregados e avulsos, desde 2010 vem sendo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essas declarações que já existiram do Supremo Tribunal Federal foram tomadas em recurso extraordinário, logo só tem aplicação para as partes do processo. Tanto que esse artigo continua sendo aplicado porque ele ainda não foi afastado por uma ação direta de inconstitucionalidade. O principal fundamento usado pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do artigo 25 na parte do produtor rural pessoa física é que a contribuição patronal dentro do artigo 195, inciso 1 da Constituição, só tem previsão para incidir sobre as remunerações e a base de cálculo é receita da produção. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, por ser receita da produção, seria uma nova fonte de custeio que teria que ser criada por lei complementar. E a Lei 8.212 não é lei complementar, é uma lei ordinária. Nesse sentido, em 3 de fevereiro de 2010, no julgamento do recurso extraordinário 363.852, informativo 573, o plenário do STF pronunciou a inconstitucionalidade incidental desse dispositivo, em razão de se caracterizar como nova fonte de custeio que demandaria a edição de lei complementar, dentre outros fundamentos. Alegou o Supremo também a isonomia tributária violada aqui, que esse tratamento seria desigual e seria inaceitável. Vale frisar que a parte do artigo 25 da contribuição do segurado especial continua válida, porque a própria Constituição, no parágrafo 8º do artigo 195, prevê a contribuição do segurado especial sobre a receita da produção, de modo que a parte inválida é a parte do 2,1% como contribuição substitutiva do produtor rural pessoa física. Ok, pessoal? Bom, é um detalhe, eu acho que esse aprofundamento, a princípio, não cai, mas a gente está aqui botando um curso no nível mais elevado para evitar qualquer tipo de surpresa para a gente. O terceiro caso de contribuição substitutiva é o produtor rural pessoa jurídica. Aquele produtor rural que tem o maior poderio econômico e criou uma empresa para desenvolver a atividade rural. Neste caso, o produtor rural pessoa jurídica que possuir empregados e trabalhadores avulsos, ele também não vai pagar a contribuição do artigo 22, incisos 1 e 2. Não paga o 20% sobre folha de remuneração, nem a contribuição SAT. A contribuição substitutiva dele é de 2,6%, é maior. Produtor rural pessoa física 2,1%, produtor rural pessoa jurídica 2,6% da receita da produção. Vamos ver aqui na tela. Produtor rural pessoa jurídica. A alíquota da contribuição será de 2,5% sobre a receita bruta da produção comercializada, sofrendo um acréscimo de 0,1% para financiamento das prestações por acidente de trabalho, o que perfaz um total de 2,6%. Nesse caso, a própria pessoa jurídica que vai arrecadar essa produção toda vez que fizer comercialização rural, por se tratar de uma pessoa jurídica. Detalhe: o mesmo fundamento que o Supremo utilizou para declarar inválida a contribuição substitutiva do produtor rural pessoa física pode ser utilizado para o produtor rural pessoa jurídica. A diferença é que no caso do produtor rural pessoa jurídica, o tema ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, muito embora já tenha um recurso extraordinário com repercussão geral admitida. Essa parte do produtor rural pessoa jurídica é referida na lei de custeio na parte da agroindústria. A agroindústria também vai pagar uma contribuição substitutiva de 2,6% no caso da contratação de empregado e de trabalhador avulso. Bom, com isso nós fechamos a primeira parte do estudo do custeio da Previdência Social. Vimos o salário de contribuição, a contribuição previdenciária dos trabalhadores e demais segurados, a contribuição previdenciária das empresas e equiparados, a contribuição previdenciária do empregador doméstico e as contribuições substitutivas da cota patronal, time de futebol profissional, produtor rural, pessoa física e produtor rural, pessoa jurídica. A partir de agora nós vamos entrar na segunda parte do estudo do plano de custeio, vendo os mais diversos assuntos. Nós vamos começar falando a respeito da arrecadação das contribuições previdenciárias. Tivemos uma grande reforma no ano de 2007 com a Lei 11.457. Até 2007, as contribuições previdenciárias constituíam dívida ativa do INSS
e eram arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária, que era um órgão ligado ao Ministério da Previdência Social. Você tinha a Secretaria de Receita Previdenciária, ligada à Previdência Social, arrecadando, fiscalizando e cobrando as contribuições previdenciárias, e você tinha a Receita Federal, ligada ao Ministério da Fazenda, arrecadando os demais tributos federais. Só que esse modelo era antieconômico, você tinha dois fiscos para fazer a mesma coisa. E depois de uma tentativa frustrada em 2005, que a medida provisória caducou no Senado, finalmente em 2007 a reforma foi aprovada por intermédio da Lei 11.457. A Secretaria da Receita Previdenciária foi extinta. E a Secretaria da Receita Federal foi redesignada, passou a se chamar Secretaria da Receita Federal do Brasil, botaram do Brasil no final, conhecida popularmente como Super-Receita ou Superfisco. E a atribuição administrativa de arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias passou a ser uma função da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E esta dívida ativa, que era do INSS, passou a ser dívida ativa da União. A titularidade das contribuições previdenciárias é da União. O INSS deixou de ter ligação com esse assunto. Então, hoje, alguns advogados ainda cometem essas gafes. Se alguém pagou contribuição previdenciária indevida e quer pedir restituição, a devolução, a ação tem que ser ajuizada contra a União e não mais contra o INSS. O artigo base é um dos artigos mais importantes da Lei 8.212, que trata das competências administrativas da Receita Federal do Brasil, é o artigo 33. E diante aí da sua importância, nós vamos fazer um estudo integral do artigo 33. Lembrando que o parágrafo 5º já foi até estudado. É aquele artigo da presunção absoluta do recolhimento de contribuição a cargo da empresa, que se aplica a empregado, a trabalhador avulso e contribuinte individual que trabalha para a pessoa jurídica. Vamos lá? Lei 8.212, artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo 11 do artigo 11 no parágrafo único do artigo 11 desta lei, ou seja, contribuições previdenciárias, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Ou seja, a fiscalização e cobrança e arrecadação das contribuições previdenciárias é uma atribuição atualmente da Receita Federal do Brasil. A atuação da Receita Federal se dá principalmente pelo seu auditor fiscal. O auditor fiscal é que tem competência para lavrar auto de infração e para fazer o lançamento tributário. O auditor fiscal, quando ele comparece em uma empresa para fiscalização, ou naquele regime que eles fazem de amostragem, ou então por algum indicativo de fraude, o auditor fiscal tem direito de acessar toda a documentação contábil da empresa, os livros, as folhas de remunerações, etc. E tem a prerrogativa de exigir a apresentação das informações pela empresa. Se a empresa não apresentar essa documentação, sonegar informações, ela pode inclusive ser autuada, sofrer uma auto-infração, ter aplicado uma multa pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, vamos ao parágrafo 1º. É prerrogativa da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a entidades e fundos. O próprio segurado, se chegar lá o auditor fiscal na empresa e chamar um segurado, ele tem que prestar as informações. O próprio segurado ele pode ser autuado. Em muitas situações, as empresas acabam negando a apresentação de documentos ou sonegando informações, porque tem algo a esconder. E o que tem a esconder? Sonegação tributária. Muitas empresas ou não pagam as contribuições ou pagam em valor menor. Você tem uma empresa, vamos supor que tem 20 empregados, só que ela só declara a existência de 10.
os outros 10 são clandestinos. E aí essa empresa tem o interesse escuso de esconder aqueles 10 empregados. De modo que, se o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil comparece a uma empresa e verifica a fraude, ele deve, com os elementos que ele possuir, fazer o lançamento tributário de ofício da quantia devida. Lançamento tributário, gente, é um procedimento administrativo que constitui o tributo, né? É um processo administrativo que a Receita Federal verifica se aquele tributo é devido e acaba constituindo e faz a cobrança daquele tributo. Então, em havendo indicativo de fraude, o auditor fiscal vai na empresa e vai fazer o lançamento de ofício de acordo com os elementos que ele tiver em mãos do tributo que ele achar devido, no caso aqui da nossa área da contribuição previdenciária. Nesse sentido, vamos ao parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência, o serventuário da Justiça, o síndico e seu representante, comissário liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou a sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, que é a multa, lançar de ofício a importância devida. Ok? E aí o auditor chega numa empresa, a empresa declara que tem 10 empregados. O auditor faz uma fiscalização, já vê de cara 20. E aí ele multa a empresa e faz lançamento em relação àqueles outros 10 empregados. O lançamento, por ser um ato praticado pela administração pública, ele tem uma presunção relativa de veracidade e legitimidade. Ou seja, por ser um ato da administração pública, presume-se que o lançamento está correto. Se o auditor fiscal, vamos supor, cobrou demais, cobrou além do que era devido, a prova cabe ao particular. Então, o ato administrativo, vocês aqui estudam essa parte de noções de direito administrativo, o ato da administração pública, o ato administrativo, ele tem presunção relativa de veracidade e legitimidade. Uma vez lavrado, cabe ao particular desconstituí-lo, provar que houve o erro. E se o auditor fiscal vai lá e cobra contribuição previdenciária além do devido, é o particular que tem que provar que o auditor está errado. Nesse sentido, vamos ver aqui o parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, um caso peculiar, pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada proporcional à área construída, de acordo com os critérios estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável, o ônus da prova em sentido contrário. Construção civil é um setor muito complicado, por isso que esse parágrafo cita a construção civil. Existe uma grande sonegação na construção civil. E aí, se o auditor fiscal vai lá, numa empresa de construção civil, está tudo irregular, ele vai lançar o tributo que ele entende devido. E aí, de acordo com a Constituição Normativa da Receita Federal, que não interessa para o nosso concurso aqui, ele vai fazer o lançamento de ofício aqui de acordo com o tamanho da obra. Ele tem uma tabela progressiva, a obra de X metros quadrados, presume-se tantos empregados. E aí, de acordo com o tamanho da obra, ele faz o lançamento tributário, cobrando as contribuições previdenciárias que não foram pagas. Se houver erro, é o particular, o proprietário, o dono da obra, o condômino, que tem que provar o erro do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O parágrafo 5º a gente já estudou. É aquela presunção absoluta da contribuição previdenciária que a empresa não recolheu. O parágrafo 5º favorece ao empregado, ao avulso e ao contribuinte individual que trabalha para uma pessoa jurídica, este último a partir da competência de abril de 2003. Se a empresa não recolheu a contribuição do empregado, do avulso e do contribuinte individual que trabalha para a PJ, presume-se que ela foi recolhida. E a Receita é que tem que cobrar da empresa, e essa presunção beneficia a esses segurados. Vamos ver novamente o que a bunda não vicia. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizados sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Ok, pessoal? Bom, para a gente fechar o artigo 33, falta o parágrafo 6º. Vamos ver aqui na tela? Se no exame da escrituração contábil de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra movimento real de remuneração dos segurados, do faturamento do lucro, serão apurados por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em sentido contrário. Após analisar a documentação, o auditor constata que a empresa tem menos empregados do que de fato tem. O lucro é menor do que o real, tem caixa 2. A receita é menor do que a real, tem caixa 2. E aí, por aferição indireta, ou seja, por estimativa, ele tem que ver outros critérios, com os elementos que ele tem em mãos. Por estimativa, ele faz o lançamento do tributo que ele acha devido. E aí, como o lançamento é um ato da administração pública, cabe ao particular mostrar que o auditor errou. A prova é do particular. Tanto que a parte final, cabendo à empresa o ônus da prova em sentido contrário. Ok, pessoal? É isso a respeito do artigo 33. É um artigo importante, por isso que nós demos aqui uma atenção especial a ele. Bom, uma vez constituído o crédito de contribuição previdenciária a partir do lançamento, vamos supor, o auditor fiscal vai numa empresa e verifica que ela está sonegando contribuição previdenciária. Lavra a multa e faz a constituição daquele crédito. Corre o processo e fica constituído. De fato, resta comprovado que a empresa deve R$100 mil de contribuição previdenciária. Aí a empresa, mesmo assim, não pagou. Aí o auditor fiscal vai mandar inscrever no CADIM, que é o Cadastro Protetivo do Crédito Federal, e vai mandar para a Procuradoria da Fazenda Nacional fazer a inscrição em dívida ativa. E mesmo assim, mesmo com o débito no CADIM e na dívida ativa, a empresa não pagou a sua dívida. Bom, nesse caso vai ter que ter uma chamada ação judicial de execução fiscal. A União, que é titular da dívida ativa das contribuições previdenciárias desde 2007, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, vai entrar com ação de execução fiscal contra aquela empresa particular no âmbito da Justiça Federal, que é o foro natural da União. No entanto, as contribuições previdenciárias também podem ser arrecadadas no âmbito da Justiça do Trabalho. Isso porque a previsão constitucional no artigo 114, inciso 8, de que toda vez que o juiz do trabalho condenar uma empresa no pagamento de verbas trabalhistas, também deve condená-la na arrecadação das contribuições previdenciárias. Vejam, esta competência da Justiça do Trabalho para arrecadar as contribuições previdenciárias é uma competência restrita. É só para aqueles casos de sentença condenando a empresa em verba trabalhista. Como a verba trabalhista é uma verba remuneratória, vai gerar o reconhecimento da dívida de contribuição previdenciária. Se a empresa não pagou, vamos supor, R$20 mil de salário para o empregado e não recolheu contribuição previdenciária, o juiz do trabalho condena naqueles R$20 mil trabalhistas e faz a conta para ver o valor devido de contribuição previdenciária. Nesse sentido, vamos ver aqui a Constituição. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso A e inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. A contribuição do artigo 195, inciso 1, letra A, é a contribuição previdenciária das empresas. E do inciso 2 é a contribuição previdenciária dos trabalhadores e demais segurados. Vejam, a execução tem que se dar de ofício, ninguém precisa requerer. O juiz de trabalho deve fazer espontaneamente a condenação e a execução dessas parcelas. O Supremo Tribunal Federal entende que somente quando o juiz do trabalho condena a empresa em verbas trabalhistas é que deve condená-la nas verbas previdenciárias. Se for uma sentença trabalhista que só reconheceu o vínculo, a chamada sentença declaratória, mas não condenar a empresa a pagar nada de verba trabalhista,
de acordo com o Supremo, não cabe condenação nas verbas de contribuição previdenciária. Ou seja, só quando a sentença trabalhista é condenatória das verbas trabalhistas que vai caber condenação na arrecadação das contribuições previdenciárias. Vamos ver um julgado do STF. Recurso extraordinário 569056. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho restringe-se à execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças condenatórias e não alcança, assim, aquela relativa ao vínculo de emprego reconhecido na sentença, mas sem condenação ou acordo sobre o pagamento das verbas trabalhistas que possam servir como base de cálculo. A regulamentação desta competência da Justiça do Trabalho para arrecadar as contribuições previdenciárias no caso de sentenças condenatórias está no artigo 43 da nossa lei de custeio, que é outro artigo importante. Então, diante da importância, vamos ver todo esse artigo 43 da lei 8.212. O juiz do trabalho, de ofício, sob pena inclusive da sua responsabilidade funcional, toda vez que ele proferir uma sentença condenatória das verbas trabalhistas, ele tem que calcular e fazer a condenação das verbas previdenciárias. Calcular como? Com base naquilo que nós já vimos. Se for um empregado, aí a parte da empresa, 20% mais contribuição SAT de 1, 2 ou 3%. Se aquele empregado desenvolver atividade nociva que vai ter aposentadoria especial, aí tem que ter aquela contribuição adicional que pode ser de 6, 9 ou 12%. A parte do empregado, qual é a contribuição do empregado? Pode ser 8, 9 ou 11%. Depende da remuneração do empregado. O juiz do trabalho tem que calcular tudo isso e proferir a condenação da empresa paralelamente à condenação às verbas trabalhistas. Vamos começar a estudar o artigo 43 da Lei 8.212. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Vale frisar que não apenas quando o juiz do trabalho profere uma sentença condenatória, mas quando ele homologa um acordo entre o empregado e a empresa, ele só vai poder homologar o acordo se essas contribuições previdenciárias estiverem calculadas. E se por acaso ele esquecer, homologou um acordo, proferiu sentença de mérito e não teve nenhuma condenação de contribuição previdenciária, a decisão foi omissa. Aí, como uma espécie de punição, a lei diz que, caso não tenham sido calculadas as contribuições previdenciárias, as contribuições vão incidir sobre o valor total do acordo, ou da sentença de mérito. Nesse sentido, vamos ao parágrafo 1º. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados, em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas às contribuições sociais, essas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. A parte que nós estudamos do salário de contribuição, diferenciando as parcelas remuneratórias que integram o salário de contribuição e que são tributadas pela contribuição previdenciária, e as parcelas que não são remuneratórias, que não integram o salário de contribuição, e, via de consequência, não serão tributados pela contribuição previdenciária. O juiz do trabalho tem que fazer a mesma coisa. Todas as parcelas remuneratórias do trabalho do empregado, ele vai ter que calcular a contribuição da empresa e do trabalhador. Salário, 13º salário, horas extras, etc. Aí se tiver lá diárias de até 50% da remuneração mensal, alimentação, transporte, FGTS, aqui não vai ter incidência de contribuição previdenciária, ele vai ter que diferenciar caso por caso. Nesse sentido, nós temos aqui dois parágrafos. O parágrafo 2º diz que considera ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. É aquilo que eu falei. Trabalhou no mês de maio, a contribuição tem que ser recolhida no mês de junho. Então, o fato gerador existe do trabalho e é mensal. A contribuição referente a um mês é paga até o dia 20 do mês subsequente. Parágrafo 3º.
as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação dos serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que, nesse último caso, o recolhimento será feito em tantas parcelas quanto forem previstas no acordo, nas mesmas datas que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. Então, o juiz do trabalho vai ter que calcular aquelas alíquotas nas parcelas remuneratórias e o regime de pagamento da contribuição previdenciária vai ser o mesmo da parcela trabalhista. Se o juiz do trabalho disser a empresa tem que pagar imediatamente a parcela trabalhista, aí a contribuição previdenciária vai ter que ser paga imediatamente. Se foi homologado um acordo para pagar as verbas trabalhistas em 12 parcelas mensais sucessivas, aí as contribuições previdenciárias devem ser pagas nas mesmas datas em 12 parcelas mensais sucessivas. Se o juiz constata que o empregado ele trabalhava exposto a agentes nocivos à saúde e vai ter direito à aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos, o juiz do trabalho ainda tem que condenar a empresa no recolhimento daquela contribuição adicional de 6, 9 ou 12%, conforme se trate de aposentadoria especial de 25, 20 ou 15 anos, respectivamente. Nesse sentido, o parágrafo 4º. No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8213 de 91. Ok, pessoal? O parágrafo 5º é um parágrafo que eu faço muitas críticas, que ele é um verdadeiro absurdo, que na verdade foi o lobby das empresas no Congresso Nacional. Eu vou ler o parágrafo 5º para vocês. Se eu não conhecesse, eu erraria a questão de prova, porque ele macula a lógica. E vou dar um exemplo depois para explicar. O parágrafo 5º diz o seguinte: na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Vamos supor que o juiz do trabalho condena uma empresa a pagar R$100 mil para um empregado de verbas trabalhistas. E aí, como essas verbas trabalhistas são remuneratórias, o juiz do trabalho calculou as contribuições previdenciárias em cima desses R$100 mil. Vamos supor que deu aí R$30 mil de verba trabalhista, de contribuição previdenciária. Então foi R$100 mil de verba trabalhista e calculou a contribuição em cima, deu R$30 mil de contribuição previdenciária, fazendo um cálculo aproximado. Aí na execução do processo, a empresa não tinha patrimônio, e aí na execução, a empresa fez um acordo com o trabalhador. Ó, eu não tenho 100 mil, mas eu tenho 50. Você pega 50 da quitação, vamos reduzir aqui de 100 para 50, mesmo tendo sido proferida uma sentença de mérito. Aí o trabalhador vai e pega os 50 mil. A pergunta é, a contribuição previdenciária continua em 30? Não. Se tiver proferido um acordo de mérito após a sentença, o valor da contribuição não vai ser com base na sentença, não. Vai ser com base no valor menor do acordo. Se caiu de 100 para 50, a contribuição previdenciária vai cair de 30 para 15 mil. Ou seja, o trabalhador está fazendo acordo com contribuição previdenciária. Vejam que absurdo. É um absurdo, mas é lei federal no Brasil. Para a gente fechar, tem algumas empresas de porte que têm uma comissão prévia de conciliação para tentar fazer os acordos e não levar as demandas trabalhistas para a Justiça do Trabalho. Nesse caso, se tiver sido feito um acordo nessa comissão prévia, tem que também se calcular a contribuição previdenciária. Tudo que do artigo 43 se aplica também a essas comissões prévias de conciliação que existem no direito do trabalho em grandes empresas. Determinação aqui do parágrafo 6º. Aplica-se o disposto nesse artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei 9958 de 2000. Ok, gente? Com isso a gente fecha o estudo da arrecadação das contribuições previdenciárias, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho.
E no próximo bloco a gente vai seguir para cobrir alguns pontos do edital, que normalmente não caem, mas a gente tem que cobrir tudo. A parte de parcelamento, de encargos do atraso, juros de mora, tudo isso a gente vai começar o nosso quarto bloco. Daqui a pouco a gente prossegue.